Oi, pessoal. Então, como promessa e dívida, eu falei para vocês que eu ia fazer essas questões das videoaulas e tudo mais. A minha ideia é que vocês, na verdade, escutem isso como um podcast, então só falta ainda da minha parte um pouco de expertise para entender como que eu vou gravar isso e disponibilizar. Então, eu gravei com áudio e vídeo e tudo mais, mas na verdade vai aparecer só a minha cara e eu espero que vocês, na verdade, acompanhem tudo que eu vou estar falando com os materiais de apoio que você já tem disponíveis, que são os slides que eu tenho preparado para as aulas, para a gente falar sobre geografia política. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre a Guerra Fria, e como eu falei em sala de aula, eu fiz uma linha do tempo, e dessa forma que a gente vai estar abordando esse conteúdo ao longo desse vídeo. Então, a Guerra Fria foi um período que justamente se denomina fria a guerra porque é uma guerra na qual não existe um confronto direto. E por não haver esse confronto direto, disse fria. Mas isso não quer dizer que não houveram muitas mortes, não quer dizer que não houve, de fato, não houveram de fato conflitos. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, e contextualizar um pouco como que o mundo se torna bipolar e como que essa dinâmica de competição entre a União Soviética e Estados Unidos se estabelece. Então, a partir de 1945, que já está chegando ao término da Segunda Guerra Mundial, a gente tem em 4 de fevereiro a Conferência de Yalta. E aí é nesse momento que os líderes se reúnem. Então, a gente tem essa reunião, no caso ainda os presidentes, a guerra ainda não acabou nem na Europa, nem no Pacífico, mas é um momento que os líderes, na verdade, eles se reúnem. Então, é a reunião dos 3 líderes, é a segunda reunião. Teve a reunião do Teherã, a conferência de Teherã, depois a reunião da conferência de Yalta, e aí mais para frente a gente vai ter Potsdam, que eu vou falar um pouquinho também para vocês mais para frente. Mas é o momento que eles se reúnem para falar como que as coisas vão se encaminhar em relação ao final da guerra, mas, como eu falei, a guerra ainda não terminou na Conferência de Alta. Então, aquilo que vai ser discutido nesse momento ainda não é os pormenores daquilo que vai ser feito no pós-guerra, mas é muito mais uma estruturação daquilo que vai acontecer para frente, que a gente vai ver justamente com o fim. Então, a Conferência de Alta acontece dia 4 de fevereiro, e o fim da guerra na Europa, ele acaba, na verdade, então, na Itália, com a rendição deles, que é assinada no dia 29 de abril, e o Tratado de Rendição Alemão, que foi assinado no dia 7 de maio em Reims e ratificado em 8 de maio em Berlim. Então, além disso, a gente vê que a guerra ela não acaba de certa forma, apesar de ter a rendição, ainda tem essa resistência. Por exemplo, o grupo de exército centro-alemão que resistiu em Praga até o dia 11 de maio. E também com o fim da guerra, a gente tem as mudanças de liderança, porque essas mudanças que ocorreram, principalmente em relação à própria Itália e Alemanha, porque a gente tem Benito Mussolini sendo morto pelos partisans italianos em 28 de abril, e 2 dias depois a gente tem Hitler cometendo suicídio. E todo mundo diz que, na verdade, Hitler comete suicídio sabendo do destino de Mussolini e falando que não vai ele passar pela mesma coisa. Então, antes de que acabe a guerra de fato, ele se suicida ainda nos bunkers. É, Além dessa mudança de liderança, que é uma mudança que está relacionada com o final da guerra, a gente também tem a questão de Roosevelt, que lá em alta, se você ver, dar uma olhada nas fotos, né, que essa foto da conferência, você já vê que ele parece que ele está um pouco mal. E o que acontece é que ele realmente morre no dia 12 de abril e ele acaba sendo sucedido por Harry Truman, que a gente vai falar um pouco, vai ser um personagem bem importante, principalmente a relação que ele vai estabelecer com Winston Churchill, mesmo depois dele deixar de ser o primeiro-ministro do primeiro-ministro inglês, né, britânico. E aí a gente tem a criação da ONU, que segue depois justamente do término da guerra, e a convenção de delegados de 51 nações aliadas, que aconteceu no dia 25 de abril de 1945, que aconteceu nos Estados Unidos, em São Francisco, que dá origem à ONU. Inclusive o Brasil, eu coloquei para o pessoal que tem acesso aos slides, o Brasil, inclusive, levou uma delegação bem grande, a gente tem essa imagem, essa foto é bem interessante. Em julho, aí sim acontece a Conferência de Potsdam, então já acabou a guerra na Europa, mas ainda não acabou a guerra no Pacífico. Mas é nessa conferência está lá o Truman, que então, para quem está vendo a foto, é o que está no meio. A gente tem o Winston Churchill e a gente tem o Stalin. E é nesse momento que eles vão, na verdade, já discutir os pormenores, porque a guerra já acabou na Europa, então eles vão falar sobre a divisão da Alemanha na Conferência de Potsdam. O que é muito interessante é que dizem,
Dizem que nesse momento o Truman já chegou e disse algumas coisas assim para Stalin: olha, a gente tem uma arma especial, que significa que a guerra vai acabar no Pacífico, e que é até uma curiosidade que Stalin no momento ficou, não falou nada. E Truman insistiu, porque ele tinha a impressão de que Stalin não tinha entendido o que ele estava dizendo. E o que a gente vai ver com os desenvolvimentos tanto dos serviços secretos, dos serviços de informação, de espionagem, tudo isso que a gente vai observar no contexto da Guerra Fria, que provavelmente ele não só entendeu, como ele já sabia. Mas vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente. É nesse momento, então, que a divisão da Alemanha acontece, a partir da Conferência de Potsdam, e aí as zonas ocupadas pelos aliados na Alemanha, na verdade é muito curioso, porque como o país é dividido entre os aliados, então a França fica com um pedacinho do país, os Estados Unidos com outro, o Reino Unido com outro e a União Soviética com outro, é muito curioso, porque além dessa divisão, dentro da parte da União Soviética também se divide a cidade de Berlim entre os aliados. E o que, que é isso? Isso é muito curioso, porque depois a gente vai ver em episódios que vão acontecer mais pra frente, como o bloqueio de Berlim, que isso vai significar uma dificuldade estratégica de chegada de suprimentos, e que isso vai levar a uma elevação do conflito, né? Uma escalada do conflito. Aí em julho, então a gente está nessa lógica dessa cronologia de 1945 ainda. Em julho, os cientistas estadunidenses eles testam com sucesso o primeiro dispositivo atômico no mundo. E esse projeto, que é o projeto, né, da bomba atômica, é conhecido como Projeto Manhattan. E ele, na verdade, embora seja um projeto americano, é um projeto que tem parceria tanto do Reino Unido quanto do Canadá. E logo, então em julho isso acontece, e logo a gente tem o acontecimento no Pacífico, que é o fim, vai ser o final da guerra no Pacífico, que é justamente quando em agosto de 1945 os Estados Unidos atacam as cidades de Hiroshima e Nagasaki com armas nucleares. E aí as fotos, se você vê das explosões, elas acabam sendo denominadas como Little Boy e Big Man, pelo tamanho realmente da explosão, em comparação uma com a outra. E então, depois disso, da questão do Japão, que inclusive boatos de que, por exemplo, então, quando acaba a Segunda Guerra, voltando uma coisa bem histórica aqui, quando acaba a Segunda Guerra, quem invade Berlim, na verdade, é a União Soviética. E tudo isso tem a ver com o que, na verdade, antes tinha sido negociado entre Hitler e Stalin, o tratado que eles estabeleceram que era de não retaliação, e aí isso o que, que vai significar quando eles estão disputando certos territórios, quando invade certos territórios. E então era uma coisa muito pessoal, de certa forma, para a União Soviética. E o que a gente tem no caso de Hiroshima e Nagasaki também é uma coisa muito pessoal, porque a rendição dos japoneses para os Estados Unidos era uma questão, digamos assim, de honra. E enquanto isso, os japoneses estavam até dizendo que eles se renderiam, por exemplo, para a União Soviética. Mas isso era inaceitável para os Estados Unidos diante de Pearl Harbor e o que isso significava para eles numa lógica de invasão do espaço territorial deles. Então, é por isso que acontece isso, então, no caso da bomba atômica, tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki, e acaba que depois, então, em 15 de agosto de 1945, o Japão se rende, sendo os documentos de rendição finalmente assinados a bordo do convés do navio de guerra americano USS Missouri, no dia 2 de setembro de 1945. E aí sim vai ser o final da guerra. Então, embora a gente tivesse um conflito generalizado, o conflito acaba se dividindo entre a Europa e o Pacífico, e o conflito no Pacífico ele encerra-se depois do conflito, no caso, do conflito na Europa. Então, somente em 2 de setembro de 1945. E aí, depois agora de quase 10 minutos falando sobre só 1945, a gente chega em 1946. E em 1946, digamos assim, acabou a guerra, então é como se todo mundo estivesse finalmente em paz. Inclusive, o objetivo da ONU, por exemplo, era o estabelecimento da paz, a manutenção da paz, e era uma tentativa que tinha muito a ver com a lógica da Liga das Nações anterior, né, a Sociedade dos Estados, e aí agora, então, é um projeto de paz. Só que o que acontece? Em 1946, e eu falei para vocês sobre a relação de Truman com Winston Churchill, é muito interessante porque Churchill não consegue, né? Ele não é reeleito como primeiro-ministro, mas ele vai visitar Truman nos Estados Unidos e eles, na verdade, estabelecem uma relação de amizade. Um chamando o outro de Harry, de Winston, como se realmente amigos fossem. E
E é nesse momento que, em 1946, então, que a convite de Truman, o Churchill vai até os Estados Unidos e faz um discurso que fica muito famoso em Westminster College, em Fulton, Missouri, que é no dia 5 de março de 1946, ele diz que está caindo sobre a Europa uma cortina de ferro. E é um momento muito importante do discurso que estabelece o início, assim, talvez, da Guerra Fria, porque é um momento que, embora antes tivesse esse sentimento de que todos são aliados, todos estão unidos contra esse grande terror que seria talvez o nazismo, o nazifascismo, ou o fascismo, como preferirem, existe uma ruptura entre os aliados, porque os projetos eles são muito diferentes. Enquanto a gente vai ter assim, eu inclusive eu tenho esse desenhado, a gente vai ter a divisão, por exemplo, da União Soviética, que tem um projeto socialista, né? É um projeto comunista, mas aí a gente fala socialista de fato, e a gente tem os Estados Unidos com um projeto capitalista de sociedade. Então, as lógicas por trás do estabelecimento desses dois sistemas, elas são muito diametricalmente diferentes. Então, é complexo como que eles vão conseguir manter-se aliados. E é justamente pela forma de que dessas abordagens diferentes que elas não vão conseguir, né? Essas potências elas acabam vai haver essa ruptura em 46 e a gente vai ver que isso só vai se agravando a partir do tempo, né? Então, em 1947, o Truman ele lança justamente essa lógica que vai ser a lógica, digamos assim, ideológica por trás até do início da Guerra Fria, que vai ser a doutrina Truman. E a lógica da doutrina Truman, na verdade, ela vem de um violento discurso que ele profere em 12 de março de 1947, assumindo o compromisso de defender o mundo capitalista contra a ameaça socialista. Então, algumas pessoas, inclusive, dizem que esse discurso dele, de 12 de março de 1947, é que dá início verdadeiramente à Guerra Fria. E é em seguida que aí acontece justamente também o lançamento do Plano Marshall, que vai ser um plano daí econômico. Então a gente vai falar que a gente já falou do viés ideológico, então do lado do lado da União Soviética a gente tem esse perfil que é socialista, né, de fato, e do lado dos Estados Unidos a gente tem esse perfil que é capitalista, e a gente vai falar então que isso se sustenta através da doutrina Truman nos Estados Unidos, e a gente vai falar também sobre como que isso vai se sustentar na União Soviética. Mas é importante ver que os Estados Unidos, que na verdade toma vanguarda nisso, que inicia esse processo talvez por essa pegada um pouco mais agressiva deles, já de combate ao socialismo, pela oposição que ele apresenta ao próprio à implantação do capitalismo em larga escala. E o lançamento do Plano Marshall ele é muito interessante porque os Estados Unidos ele fala que vai reconstruir a Europa. Então isso significa que vão ser enviados muitos fundos para a Europa. E, de certa forma, quando você está num país, né, num continente, que é o continente europeu, está totalmente destruído, desolado pelo final da guerra, você oferecer dinheiro, você talvez está buscando não só a reconstrução de uma sociedade, não é um plano assim, é, um plano solidário dos Estados Unidos, é um plano estratégico de compra de aliados. E, na verdade, a União Soviética, assim, na minha interpretação, não é que eles não foram os primeiros, é que justamente quando um sistema ele é falho, a busca das pessoas pela mudança, ela é natural. E com o final da guerra, a percepção, eu acho que se estabelece na Europa é que o que não está funcionando, né? O que eles estão fazendo não está funcionando. Então, talvez a estratégia de Stalin, a estratégia da União Soviética, fosse justamente esperar, assim, esperar para ver o que ia acontecer, esperar para ver as pessoas realmente falarem, se questionarem sobre o capitalismo, esperar para ver as pessoas mudarem de ideia. Só que quando os Estados Unidos começam a enviar dinheiro, não tem mais como só você esperar para ver. Você não pode esperar para ver com braços cruzados que as pessoas vão estar recebendo dinheiro, recebendo comida, né? Porque essa é a diferença. A gente não está falando de dinheiro para supérfluos, a gente está falando de dinheiro para sobrevivência das pessoas. E aí não existe competição, né, nessa lógica. E também, nesse momento, Truman dá início à concessão de crédito, auxiliando a Grécia e a Turquia. E isso vai ser muito importante, porque existe a própria dentro da Grécia, por exemplo, imagina-se que a União Soviética vai estar defendendo eles e vai, de certa forma, proteger eles. E isso, na verdade, também reflete o interesse nos Estados Unidos em manter um certo domínio, um certo acesso dentro do Mediterrâneo, a proximidade ao Canal de Suez,
como que vai conseguir chegar nesses outros mercados, ou inclusive transporte de mercadorias que eles tinham interesse nesses outros países, né? Então, com o lançamento do Plano Marshall, ele na verdade não se chama Plano Marshall, ele é o Plano de Programa de Recuperação Europeia, mas acaba conhecido por todo mundo como Plano Marshall, que é o nome, inclusive, do general que lança o plano. E os americanos deram ajuda econômica no valor de 14 bilhões de dólares na época, e que equivale hoje em cerca de 100 bilhões de dólares. Hoje em 2018, né? É uma estimativa que eu encontrei aí na internet. E todo esse dinheiro ele foi enviado, como eu falei, para a recuperação dos países europeus. E essa lógica tem assim vários mapas que você consegue ver a distribuição desse dinheiro e como isso tem um impacto na zona de influência. E como os países, por exemplo, que não vão estar dentro dessa lógica de influência, eles claramente vão estar dentro de uma outra lógica de influência, que a gente vai falar sobre a União Soviética. A gente tinha, então, do lado dos Estados Unidos, a doutrina Truman. E a gente vai ter, surgindo depois, do lado da União Soviética, a Cominform. Então, a Cominform ela é justamente o alinhamento ideológico dentro desse bloco que se cria. E o objetivo era promover o intercâmbio de informações, coordenar as ações de vários partidos comunistas na Europa. É importante entender que a Cominform ela não é uma, assim, repaginada da Comintern. A ideia não é do estabelecimento de um partido comunista internacional ou que ele vai ser um partido comunista que vai estar acima dos outros de coordenação nessa lógica hierárquica, mas é numa lógica realmente ideológica. Então, assim como a doutrina Truman fala que os países vão precisar se unir, que os Estados Unidos vai ter que se mobilizar para evitar essa ameaça comunista, né, socialista, a gente vai ter a lógica da Cominform, que vai ser de que os países que são, né, comunistas, que são socialistas de fato, eles precisam se alinhar dentro de um viés ideológico. E no fato, de fato, o Cominform serviria como instrumento de política externa da União Soviética. Ele possuía seu próprio jornal e encorajava as unidades dos partidos comunistas do mundo. Então, é uma lógica de suporte também, né, de centralização talvez do conhecimento ideológico, mas não é uma lógica de hierarquização dentro do estabelecimento desse plano, né, de ideologia e tudo mais. Em 1958, isso é uma curiosidade que eu particularmente acho bem interessante, dentro dos Estados Unidos, essa doutrina Truman, ela está super forte, e a gente vai ter também a lógica do macartismo, que vão ter vários filmes que vão falar sobre essa perseguição que vai estar acontecendo nos Estados Unidos. E eu achei muito interessante comentar isso, porque eu acho que são esses detalhes, assim, talvez mais cinematográficos, mais interessantes, né, que chamam a nossa atenção. E é uma lógica que em 1948 os Estados Unidos fez uma caça às bruxas, praticamente, de artistas. Então, numa lógica de censura mesmo, chamava as pessoas para esses tribunais e perguntava: você tem envolvimento com comunistas? Você já foi do Partido Comunista? E se a pessoa dissesse que sim, eles queriam saber então com quem, indique as pessoas. E é nesse momento que, em 1948, se estabelecem os 10 de Hollywood, né? É uma lista negra de Hollywood, que então esses roteiristas, esses diretores, eles são impedidos, né, de exercer a função deles pela lógica de que talvez eles estivessem na tentativa de implementar o socialismo, de passar esses valores através das produções artísticas deles. Então, é muito interessante. E como eu já comentei com alguns amigos e com alguns alunos, inclusive, tem um filme muito bom que é sobre o Trumbo, que é o Dalton Trumbo, que é um roteirista, que ele, inclusive, ficou em prisão domiciliar por muito tempo, e ele passou a escrever por um pseudônimo. E com esse novo pseudônimo, na verdade, ele, inclusive, ganhou um Oscar. Só que como ele era uma pessoa que estava em prisão domiciliar, que tinha esse reenvolvimento com o comunismo, com os partidos comunistas reconhecido, ele, inclusive, não pôde receber o próprio prêmio. Então, é muito interessante, eu acho, esse capítulo na história americana, que sempre defende uma lógica de liberdade, mas que a gente vê aqui uma certa perseguição, uma certa não, uma perseguição ideológica, e que acaba se transformando em censura, né? Eu acho isso bem interessante. E também, no mesmo ano, então, no mesmo ano de 1948, a gente tem esse episódio que foi o episódio que talvez as pessoas falaram, não, agora essa disputa entre União Soviética e Estados Unidos ela não vai conseguir ser feia, não.
porque foi o bloqueio de Berlim. Então, o que acontece no bloqueio de Berlim? Ele é o bloqueio que se estabelece, na verdade, por prazo de quase um ano, de 24 de junho de 1948, ele perdura até o dia 12 de maio de 1949, e é considerada uma das maiores crises realmente da Guerra Fria. Porque, como eu falei para vocês, o contexto da divisão da Alemanha, lá do Tratado de Potsdam, é que, embora a Alemanha toda fosse dividida, e a gente talvez conseguisse observar a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, que depois vai ser de fato essa divisão, o que a gente observa aqui é que a cidade de Berlim, embora estivesse em território da União Soviética, digamos assim, dessa área de influência, dentro da cidade de Berlim também havia o setor francês, o setor britânico, o setor americano. E o que isso significava é que todos esses setores, na verdade, estavam ilhados. E, na verdade, esse conflito, o bloqueio de Berlim, ele acontece numa lógica que a União Soviética ela fala não vai mais poder ter acesso à cidade de Berlim, as outras potências, né, esses outros países, eles não vão poder mais ter acesso, nem ferroviário, nem rodoviário, nem hidroviário. E o objetivo disso era claramente forçar as potências ocidentais a sair, dando o controle soviético sobre a cidade. Então era uma tentativa de realmente reafirmar esse poder e essa dominação, até porque existia certa... era diferente, por exemplo, o que tinha dentro do setor soviético daquilo que tinha dentro do setor americano. Disse que nessa época havia muita migração, porque as pessoas viam, por exemplo, diferente acesso, inclusive, a músicas, a iluminação nas cidades. Então, enquanto o setor soviético estava muito precarizado com isso, os setores americanos, por exemplo, dispunham muito desse tipo de tecnologia que acabava atraindo muita atenção das pessoas. E aí, o que acontece é que se bloqueia, não tem acesso, como que vai fazer? As pessoas vão ficar sem suprimentos, não vai ter como chegar nada lá. E aí, os Estados Unidos está pronto para entrar em conflito. Mas não entra em conflito, porque senão a gente não estaria falando sobre a Guerra Fria, a gente ia estar falando sobre a Guerra Quente ou simplesmente, sei lá, a Terceira Guerra Mundial. Mas o que a gente vai falar aqui é que os britânicos tiveram uma ideia genial. E essa ideia, na verdade, dos britânicos, ela acaba sendo uma ideia de transporte aéreo. E dentro dessa lógica, aí, então, os Estados Unidos e também os britânicos da Força Aérea Real, eles fizeram, durante esse período de quase um ano, mais de 200 mil voos e com até 4.700 toneladas diárias de suprimentos. Então, isso significava que os britânicos e os americanos, eles não conseguiriam reabastecer por nenhuma das vias ferroviárias, rodoviárias ou hidroviárias. Mas eles falaram, se a gente não pode por terra, que seja por céu. E é dentro dessa lógica, então, que eles fazem esse reabastecimento da cidade através de aviões. Os aviões, eles trazem tudo, 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 desde carvão até chocolate para as crianças. E eles, então, conseguem segurar essa crise. Muito embora todo mundo visse essa situação e pensasse que agora ia ser o estopim para o início de uma terceira guerra mundial ou para que esse conflito passasse a ser realmente, né, um contra o outro, eles conseguem contornar essa situação. Mas, obviamente, que os nervos continuam acirrados e que isso não vai significar o fim desse conflito, a pacificação dessas tensões, né? Até porque a gente vai ver que isso, a questão da Guerra Fria, ela vai perdurar até os anos 90, né? O começo dos anos 90. Mas, ainda em 1948, surgem as bases para a OTAN, assim como se fosse a origem da OTAN, porque alguns países, então a Bélgica, os Países Baixos, Luxemburgo, França, Reino Unido, eles assinam o Tratado de Bruxelas, e esse tratado cria uma aliança de defesa europeia. O Tratado e o Bloqueio de Berlim, pelos soviéticos, levou à criação da Organização de Defesa da Europa Ocidental, e isso acontece em setembro de 1948. Isso vai ser considerado as bases da OTAN, porque de fato a OTAN ela vai ser criada um pouquinho mais para frente, com mais, né, então, dos países, né, a gente está falando. Isso vai acontecer só em 1949, oficialmente, com esse nome, que é inclusive o nome que a gente conhece até hoje, mas eu vou explicar para vocês que, embora seja o mesmo nome, que isso já não significa que seja a mesma organização, a mesma estrutura. Em 1949, então, vamos lá, relembrando, a União Soviética tinha a Comintern, mas a Comintern ela superada, na verdade ela tinha, desculpa, a Cominform, que era esse viés ideológico, que era o equivalente ao que eles tinham nos Estados Unidos, que era a doutrina Truman. Eles tinham, nos Estados Unidos, um plano econômico, que era o Plano Marshall, que era a forma que eles iam reconstruir a Europa e, na verdade, exercer zonas de influência sobre os países aliados que haviam sido destruídos pela guerra.
inclusive também sobre os países outros, como por exemplo a Alemanha, que era uma zona de bastante interesse, tanto pelos soviéticos quanto pelos americanos, franceses e ingleses. E aí a gente vai ter em 49 a criação da Comecon. A Comecon, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua, é uma organização fundada então em 1949 e ela visava a integração econômica das nações do leste europeu e o impedimento do avanço do Plano Marshall sobre a região. Então, é um objetivo real de deter essa influência que os Estados Unidos está pretendendo ter sobre os países da Europa através do Plano Marshall. Então, a gente pode falar que dentro da lógica da União Soviética tem a Cominform e dentro dos Estados Unidos tem a doutrina Truman. Dentro da lógica da União Soviética tem a Comecon e dentro dos Estados Unidos tem o Plano Marshall. A diferença é realmente cronológica, porque todas as iniciativas dos Estados Unidos, na verdade, antecedem as iniciativas que a gente vai observar na União Soviética, parecendo então uma reação da União Soviética às medidas que são tomadas justamente pelos Estados Unidos. E cria-se então a OTAN, em 1949, mas além da criação da OTAN, a gente também tem um evento bem importante, que é o momento que a União Soviética testa seu primeiro dispositivo nuclear. E isso significa o fim do monopólio nuclear americano. A questão nuclear, a questão dos armamentos, ela vai ser uma questão muito importante na lógica da Guerra Fria, porque a partir do momento que um país, um bloco, tem uma arma nuclear, mas o outro também tem, é como se você, na verdade, inutilizasse todas as armas nucleares que você tem. Porque significa que a chance do outro retaliar e acabar realmente causando uma destruição em massa no seu país faz com que você não possa utilizar pelo medo de ser retaliado. Então você não utiliza para que o outro não utilize, mas você continua desenvolvendo essas armas porque elas estabelecem esse equilíbrio de poder. A partir do momento que um tiver mais que o outro, dá a impressão que esse um vai poder atacar o outro. Mas então, por isso que vai ter essa corrida armamentista, justamente na lógica de que ambos têm que manter o mesmo poderio de armamento para que nenhum possa falar: ah, se a gente atacar a União Soviética não vai dar nada, eles não vão ter como retaliar. Então, existe uma necessidade desse investimento para que consiga se manter esse equilíbrio de poder, para que um não sinta que tenha mais poder e mais chances de deter o outro. Então, por isso que acaba que, embora tenham grandes armamentos, esses armamentos eles são bloqueados uns pelos outros, de certa forma neutralizados entre eles. A criação da OTAN, que é, na verdade, o Tratado do Atlântico Norte, que foi assinado em 4 de abril de 1949, e a lógica total da OTAN é: os membros concordam que um ataque armado contra qualquer um deles na Europa ou na América do Norte seria considerado como um ataque contra todos. Então, se os Estados Unidos fosse atacado, as outras pessoas que são, os outros países, né, que são membros dessa aliança militar intergovernamental, eles teriam que falar assim: não, se atacou eles, é como se tivesse atacado a gente também vai ter que retaliar. E é dentro também desse momento, então a gente falou sobre o bloqueio que aconteceu, de Berlim, e aí a gente falou que o bloqueio durou um ano. E logo depois quando o bloqueio termina, na verdade ele termina não porque fala assim, tudo bem, então vocês podem ficar com Berlim, ninguém decide quem que vai ficar com Berlim. E na verdade se estabelece a real quebra de Berlim, que é quando a gente tem dois caminhos diferentes completos, que é o estabelecimento da República Federal da Alemanha e o estabelecimento da República Democrática Alemã. Então a gente tem a divisão da Alemanha em dois países. E aí a gente vai falar da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. E obviamente, sobre a influência dos países do Ocidente. No caso, então, a gente vai ter a Alemanha Ocidental, que é a República Federal da Alemanha, sob a influência dos Estados Unidos, majoritariamente. E a gente vai ter a República Democrática Alemã, que vai estar sob a influência oriental, né, influência da Rússia, no caso, na época da União Soviética. Mas, com essa quebra, na verdade, é muito curioso, porque dentro da lógica da Alemanha, da República Federal da Alemanha Ocidental, cria-se uma Constituição, diz que essa Constituição tem um caráter provisório, porque o objetivo é a unificação, e dentro da lógica da República Democrática Alemã, tendo como capital, né, Berlim Oriental, o regime era comunista e a economia era planificada.
e dava prosseguimento à socialização da indústria e confisco de terras e de propriedades privadas, seguindo muito a lógica do que estava sendo feito na União Soviética. O Partido Socialista Unitário passou a ser a única força política da democracia antifascista alemã oriental. Então, é um capítulo muito interessante que vai, inclusive, marcar também o final da Guerra Fria, quando a gente falar sobre a queda do Muro de Berlim. E, para encerrar essa lógica desse capítulo que a gente está falando, que é até 1949, a gente tem a fundação da República Popular da China. E a República Popular da China foi fundada em 1º de outubro de 1949 por Mao Tse-tung, que a gente vai conhecer, é um personagem muito importante da história do mundo, né? E de 1949 a 1970, os primeiros anos do regime comunista foram voltados para a reconstrução do país. E a gente vai observar na China, o primeiro passo foi atender ao consenso formado pelos moradores do campo, a reforma agrária. Além disso, o controle pelo Estado da economia foi implantado, a inflação foi controlada, a poligamia foi proibida e os direitos sindicais foram ampliados. É muito interessante o surgimento desse personagem, que é justamente a República Popular da China, porque a gente vai observar que os Estados Unidos, por exemplo, vai relutar muito em reconhecer a República Popular da China, vai continuar reconhecendo, né, Taiwan como verdadeira China até certo momento. A gente vai ver que isso vai acontecer dentro de um cenário de ONU e como que isso vai ser estruturado. E também a gente vai entender talvez um pouco mais sobre esse conflito que está acontecendo hoje entre Estados Unidos e China, mas principalmente conseguir contextualizar essa lógica e qual é a importância, inclusive para a União Soviética, do surgimento de mais uma grande potência. No caso aqui na época, a China não tinha esse potencial que ela tem hoje, né? Mas um grande país com uma grande população que vai fazer frente, inclusive, em conflitos indiretos ao próprio Estados Unidos. E a gente vai falar um pouco mais sobre a importância desse personagem, tanto para o estabelecimento de um poderio, de uma frente unida da União Soviética, mas também a gente vai falar como isso vai ser fundamental também na queda da União Soviética, justamente essa relação que eles estabelecem com a China. Então, para isso, a gente vai para o próximo vídeo. Nesse vídeo, então, hoje a gente falou de 1945 até 1949 só. Mas vocês vão ver que para frente aqui é um pouco mais rápido. A minha ideia é deixar os vídeos sempre assim, com uma lógica de 30 minutos, para que também não fique mega cansativo. Então é isso. Até depois.